O seu escritório já entrou na era digital da advocacia 4.0? Se esse tema ainda te preocupa, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou explicar sobre 7 recursos e ferramentas essenciais para você dar os primeiros passos na sua jornada de digitalização. Olá, eu sou o Tarso Strutzel, especialista em estratégia e inovação na advocacia, e esse é meu canal aqui no YouTube para falar de transformação de negócios para a era digital. Digitalização de escritórios certamente deve estar entre os assuntos mais ouvidos por advogadas e advogados de todas as áreas de atuação, de todos os portes. Isso não significa que o tema seja recebido da mesma forma entre todos os mais de 1.300.000 advogados do Brasil atualmente. Alguns veem essa digitalização com ceticismo, enquanto outros já entenderam e já interpretaram como motivação para agir. Independente dessa ambiguidade, de reações, um fato é certo: mais cedo ou mais tarde, todos os escritórios vão ter que entrar nessa jornada. Primeiramente, é importante conceituar que digitalização é um sinônimo de transformação digital. Tá? No âmbito jurídico, esse fenômeno vem sendo chamado de advocacia 4.0, em alguns momentos de direito 4.0. Então, antes de eu entrar no tema, eu quero deixar uma frase anônima que eu li recentemente, que resume muito bem esse momento que a gente está vivendo. O risco de inovar é muito menor do que o risco de não fazer nada, ou seja, tem que se mexer. Então, vamos lá, eu vou começar a te dar dicas que vão ser muito importantes. Então, já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo que ele vai te ajudar bastante. Vamos lá. Digitalização do escritório. Por onde que você vai começar? Antes de saber por onde você vai começar, você tem que saber onde você está. Eu penso que a melhor forma de derrubar mitos sobre a digitalização do escritório é esclarecendo os conceitos e as práticas que estão acontecendo, no meio de tantas novidades atuais. Nesse sentido, eu quero dizer que você já iniciou o seu processo de transformação digital. Você nem percebeu, mas você já está na jornada de digitalização do escritório. Vamos lá, deixa eu te explicar por quê. Se você começou a advogar na década de 80, certamente você precisou passar pela informatização lá ao longo da década de 90 e começar a usar computadores e impressoras. Se você iniciou a sua carreira já no século 21, já usava computador, mas provavelmente você nunca nem viu uma máquina de escrever, já usava computador. Mas em 2015 você obrigatoriamente viu a implantação do peticionamento eletrônico e foi obrigado também, como todos os advogados, a aderir a esse processo. Então, esse episódio, essa situação, foi um passo importante na digitalização do direito brasileiro. Então, e aí, principalmente, independente da época que você começou a advogar, em 2020, com todas as restrições que foram impostas pela pandemia, inevitavelmente o seu escritório teve que adotar algum tipo de trabalho remoto. Independente de ser um escritório médio ou unipessoal, em algum momento todo mundo teve que fazer algum tipo de trabalho remoto, nem que tenha sido participar de audiências virtuais. Então, isso também foi um passo importante dentro da transformação digital. Então, você percebe que, mesmo que você nunca tenha feito nada exclusivamente para se planejar nesse assunto, algumas situações da transformação digital já te obrigaram a se mexer, te obrigaram a dar os primeiros passos. Você já está na digitalização do seu escritório. Então, entendido isso, vamos conceituar melhor o que significa o processo aqui, de digitalização, o que significa digitalizar o escritório jurídico. O conceito de escritório digital se refere a um novo modelo de negócio, tá? Palavra estranha aqui, para advogados, modelo de negócio, mas é um novo modelo de negócio que usa recursos tecnológicos para realizar atendimentos e otimizar processos.
Essa afirmação, ela contém uma série de ensinamentos implícitos que eu quero destrinchar um pouco melhor aqui, para a gente compreender, né, a partir dessa simples sentença, o que é a jornada da Advocacia 4.0. Vamos lá. O que significa adotar um novo modelo de negócio? Que foi a primeira parte da frase ali da sentença. Significa, antes de tudo, pensar o escritório como uma empresa. Seu escritório tem um CNPJ. Seu escritório precisa faturar e precisa ter cliente pagante. Então, é pensar o escritório como uma empresa. É o fim definitivo da advocacia romântica, que fica só esperando o telefone tocar milagrosamente, que vai trazer centenas de clientes do absoluto nada. Isso não existe mais. O escritório precisa ter planejamento, precisa ter objetivos, metas, como qualquer empresa. E precisa atrair clientes, né? Utilizando, principalmente hoje, né, a presença digital. Mas precisa atrair clientes. E tudo isso eu posso te afirmar que é totalmente possível, totalmente permitido dentro das normas, né, que são impostas pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Tem o provimento 205 agora, que está bem atualizado, bem alinhado com o momento que a gente está vivendo, não só do marketing jurídico, mas de todas as tecnologias digitais. Mas vamos voltar lá para a nossa sentença. A sequência daquela nossa definição fala o seguinte: de utilizar recursos tecnológicos. Sim, você vai precisar de recurso tecnológico. Então, eu quero destacar que a transformação digital, ela não é exclusivamente sobre tecnologia, né? A tecnologia é importante, é um elemento importante, mas ela não se diz respeito somente à tecnologia. Continuando aqui na nossa sentença, a outra parte dela dizia sobre realizar atendimentos. Essa parte se refere à comunicação interna e externa, ou seja, comunicação entre os, né, das pessoas do próprio escritório, independente de estarem no mesmo escritório físico, se ainda tem pessoas trabalhando remotamente, mas também comunicação com os stakeholders e comunicação com o cliente. Existem ferramentas digitais para fazer tudo isso, que eu tenho outros vídeos também falando sobre esse assunto. Por fim, lá voltando para a nossa sentença, ela falava de otimizar processos. E aqui não são os processos judiciais, ok? São processos operacionais, são fluxos de trabalho dentro da sua rotina, né, do seu dia a dia. Então, a digitalização da banca jurídica envolve muita automação de processo e isso muitas vezes implica em repensar toda a operação. Toda a sua operação jurídica às vezes precisa ser repensada para se adequar ao negócio digital, modelo de negócio digital. Independente se o seu escritório atua em consultivo, em contencioso, independente se é de pequeno porte, médio porte, se é um advogado, um escritório unipessoal, vale para todo mundo. A finalidade dessa otimização de processo com automação é ganhar produtividade, fazer mais com menos, porque é aqui que você vai ter lucratividade. Ok, então, como iniciar a digitalização do escritório jurídico? Muitos autores, autores que estão tratando aí da digitalização, da transformação digital, eles partem para listas de ferramentas e recursos tecnológicos, são, né, as soluções típicas das legal techs, mas que geralmente estão um tanto distante da realidade, né, principalmente dos advogados pequenos, dos autônomos, dos escritórios de pequeno porte, que representam a maioria dos escritórios atualmente, né? 90% dos advogados hoje são de escritórios unipessoais ou escritórios de pequeno porte. Então, essa realidade ainda está um pouco distante. Então, é por isso que eu estou trazendo aqui esses 7 recursos e 7 ferramentas para facilitar, para ajudar no seu entendimento de como abrir as portas do escritório para as inovações e para a advocacia 4.0. Vamos lá. O primeiro desses recursos que eu preciso te falar é a Cloud Computing, a computação em nuvem. E aqui eu vou enxugar bastante assunto, eu tenho um outro vídeo falando mais profundamente sobre computação em nuvem, mas basicamente é você transferir tudo que você tem no seu servidor, né, no servidor do seu escritório, transferir para uma nuvem, transferir para um servidor virtual, ok? Um servidor que está remoto.
Então, mas o meu escritório é tão pequeno que eu sou um advogado sozinho, nem servidor eu não tenho só o meu computador. Ok, então é a mesma coisa. É transferido do seu computador para a nuvem. Tá? E isso hoje é razoavelmente fácil e barato. Se você tem, por exemplo, uma conta de Gmail, uma licença do Microsoft, da Microsoft Office, se você tem algum produto Apple que te dá direito ao iCloud, você já tem espaço em nuvem. Todos eles oferecem espaço em nuvem. Alguns têm espaço maior, outros têm espaço menor. Além disso, o Dropbox e a Amazon também são empresas que oferecem serviços gratuitos de armazenamento em nuvem. Então, a computação em nuvem, obviamente, envolve muito mais do que isso. Envolve processamento, envolve softwares que rodam em nuvem, mas o principal ponto que eu estou falando aqui de armazenamento de arquivos, isso você já tem que começar a fazer. E o benefício é, você vai ter uma economia de custo, porque você não precisa mais ter o servidor, um computador dedicado dentro do seu escritório. Você vai poder acessar os seus arquivos de qualquer lugar, e qualquer momento, de qualquer dispositivo. E você vai ter muito mais segurança, porque eles estão protegidos num ambiente externo que, né, a prova de ser roubado, a prova de sofrer, de quebrar o computador, enfim, eles estão muito mais protegidos. Outro recurso importante para você iniciar o seu processo de digitalização, que é trabalhar, né, eu falei de subir os documentos para a nuvem, mas esses documentos precisam ser digitais. Tem muito escritório que ainda tem documentos físicos, então você precisa digitalizar esses documentos. Então, tem escritório mais antigo que tem processos físicos ainda em grande volume, mas independente disso, eventualmente você vai ter contratos, acordos, certas peças processuais, autos, testamentos, enfim, atas diversas que venham, né, de outras fontes aí que você tem isso em papel. Então você precisa digitalizar, você precisa ter isso em PDF ou em doc, e principalmente se você tiver que juntar isso nos seus processos nos tribunais. Para isso existem, né, os scanners que fazem a digitalização dos documentos e já transformam em texto, né, a ferramenta de OCR. Isso é uma ferramenta muito comum, imagino que todo advogado deve conhecer. Os equipamentos para isso hoje são razoavelmente baratos, e mesmo que você não queira comprar um equipamento desse, tem os birôs digitais que fazem esse escaneamento e já convertem para texto, ok? Isso é um serviço inevitável que ou você vai fazer dentro do seu escritório ou vai pagar para fazer, mas vai ter que fazer, não tem como fugir disso. O trabalho remoto, né, como eu falei aqui da pandemia, que forçou muita gente a trabalhar remotamente. Tem muita gente que se aproveitou, né, viu vantagens nisso e otimizou a rotina, né, muitas vezes intercalando dias no escritório, dias em home office, enfim. Independente de qual é o seu caso, o teletrabalho é também uma ação de digitalização. E é uma ação de digitalização que também agiliza bastante o trabalho, né, do escritório. Então, não importa se você tem equipes inteiras que foram migradas para home office, se você tem, né, intercalamento de dias, se você é um advogado sozinho que cada dia você trabalha num lugar, isso virou uma facilidade, tá? Em qualquer dessas situações, é, é uma mudança de fluxo de trabalho que usa recursos tecnológicos. Então, você tem que entender quais recursos vão ser mais úteis para executar o trabalho remotamente. Comunicação também é um passo importante na digitalização. Tá? Se as pessoas dentro de um escritório eventualmente já tinham um problema de comunicação, imagina com pessoas remotas ou com peticionamento eletrônico, ou com audiências virtuais, ou com o cliente querendo ser atendido por WhatsApp, enfim. Isso tudo traz uma nova dinâmica, né? Comunicação por instant messages, né, que é o conceito do WhatsApp, não é novo, mas ele realmente ganhou um peso. Muitos setores, né, na área de vendas, de varejo, estão vendendo por WhatsApp direto, sem nunca ter contato pessoal, nunca ter contato presencial com o cliente. Então,
Uma ferramenta que agiliza demais a comunicação, tanto entre os profissionais como com os entre, né, o profissional e o cliente. Para adotar essa ferramenta de comunicação interna, eu estou falando de WhatsApp, mas tem ferramentas específicas para esse tipo de comunicação também, né? Principalmente comunicação de equipe. Então é importante entender o tamanho da equipe, quais as demandas para isso, quais as boas práticas para buscar a melhor ferramenta para esse tipo né, de comunicação e também prestar atenção no armazenamento, né, fazer backup de todas as conversas que forem efetuadas por esses programas de comunicação. O atendimento ao cliente também entra numa nova era de atendimento por conta da comunicação aqui que eu falei, né? Embora pareça o mesmo tópico de assunto, não é. No tópico anterior eu falei da ferramenta, e aqui eu estou falando do conceito de atendimento, que está muito ligado com o conceito de Customer Centricity, que é o negócio de colocar o consumidor no centro. Então, uma das práticas para isso é justamente um atendimento mais delicado, mais, enfim, mais ágil e mais atencioso. Uma ferramenta que agiliza bastante para os dois lados, para o lado do cliente e para o lado do escritório, são os chatbots. Né? Tem chatbots, são os robôs de atendimento. Tem chatbots que podem ser plugados no WhatsApp, mas tem outros tipos de chatbots. Por que ele é importante? Ele já vai fazer um pré-atendimento. Então, se você já tem hoje uma pessoa no escritório que está acostumada a fazer atendimento e está acostumado a repetir sempre as mesmas respostas para as mesmas perguntas que são feitas, né, repetidamente, você vai montar um robô que vai responder essas perguntas, tá? E aí, se tiver necessidade de passar para um atendente humano, ele já vai receber essas respostas prontas e já vai começar o atendimento de um estágio avançado, né, já para resolver o problema do cliente. Mas muitas vezes o cliente vai resolver já o problema sozinho com o robô. Então, isso elimina recurso humano, elimina recurso financeiro e agiliza bastante o seu atendimento e agiliza, obviamente, a sua operação. Outro ponto aqui importante da digitalização é a gestão jurídica. No início eu falei sobre a necessidade, né, que uma série de contextos estão forçando a transformação digital, mas principalmente dos escritórios jurídicos, então é inevitável cuidar da gestão administrativa. Se eu falei lá no início que é preciso entender o escritório como uma empresa, você tem que cuidar da gestão administrativa, independente de ser um escritório de pequeno porte. Muitos advogados, inclusive, que a falta de tempo não dá para usar um programa de gestão, mas é justamente usar um programa de gestão que vai melhorar o seu tempo. Claro, tem uma curva de aprendizado para aprender a usar e encaixar todas as suas rotinas no programa de gestão. Mas uma vez que você faça, né, esse primeiro setup, esse primeiro aprendizado, depois isso otimiza bastante o seu tempo. Então, pensa seriamente nisso, porque o mercado hoje dispõe de muitos softwares de gestão jurídica, e tem alguns que são razoavelmente simples e tem até gratuitos, se o seu problema for falta de verba. Outro ponto importante aqui é a cultura de dados, é usar dados para advocacia. Esse é um ponto, talvez um dos mais difíceis, porque ele envolve adotar uma mentalidade digital, que é, né, abrir a cabeça para todas essas ferramentas, e entrar num mundo que mesmo as empresas de todos os segmentos estão entrando agora, que é usar dados para tomar decisão. Que tipo de dados? Hoje, a gente, né, com os recursos digitais, a gente tem um volume absurdo de dados sendo deixados por todo mundo em todos os lugares, né, o que se chama por aí de Big Data. No caso do direito, né, no segmento do mercado jurídico, um grande volume de dados que a gente está falando são os dados históricos né, dos tribunais, né, de tudo que já foi registrado, todos os processos que já têm arquivados e que podem ser pesquisados. Então, aí entra a jurimetria, que é pesquisar, né, fazer essas pesquisas todas em processos antigos, enfim, em literaturas diversas,
em súmulas, e, enfim, fazer essa busca completa e colocar estatística e matemática em cima disso, para enxergar tendências e para fazer análises preditivas, tá? Esse é um assunto que parece um tanto mais avançado, mas já existem muitos softwares para fazer isso e também é um recurso que está razoavelmente acessível, ok? Esses 7 recursos que eu apresentei aqui nesse vídeo são os mais básicos para digitalização do escritório. Claro que existem outros tantos mais avançados, mas eu quero que você foque inicialmente nesses, né, nos mais básicos, para você começar a dar os passos certos e fazer as coisas com consistência. Se você está começando agora a sua jornada, eu espero realmente que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil realmente, eu peço para você curtir, para ajudar mais pessoas a receberem esse conteúdo também. E se você já está, né, dando os primeiros passos, já está decidido a ir além, e né, além desses recursos iniciais e buscar outros recursos mais avançados, continua aqui no meu canal, eu tenho outros vídeos aqui sobre o assunto aqui no YouTube, e eu quero te dizer também que eu tenho um novo livro que eu acabei de lançar, que é o livro Advocacia e Transformação Digital. Ele tem um método exclusivo que eu mesmo desenvolvi para digitalização dos escritórios. Até mais e sucesso na sua digitalização.